Eugênio, qual seria uma recomendação para atletas que queiram utilizar e com relação também à reposição hormonal? No vídeo de hoje nós vamos tratar um assunto extremamente polêmico, ou seja, bomba, anabolizantes sintéticos. Vai ser muito interessante. E para isso eu conto com um expert no assunto aqui, toda a sua experiência, o Eugênio Koprovski, ou seja, o mestre da musculação no Brasil, Eugênio Koprovski. E começando, o Eugênio vai nos falar como começou o anabolizante, quando, e enfim, e como se propagou, né? Olá, amigos. Só corrigindo, eu não sou expert em anabolizantes, né? Lembrando que anabolismos são processos pelos quais você facilita, né? Que te facilitam resultados em termos de desempenho, né? Então, o anabolismo é feito naturalmente pelo organismo e é melhorado, né? Através de uma boa alimentação, treinamento adequado, repouso adequado. Isso são anabolizantes. Quando você come a suficiente proteína, suficiente carbo, né? Quando você treina forte, você repousa bem, você está anabolizando. Você está crescendo muscularmente, mas está anabolizando. Os anabolizantes sintéticos, os esteroides anabolizantes sintéticos, existem evidências bastante bem aceitas no meio da medicina, que nos anos 30, eles foram descobertos a partir da testosterona, testosterona porque vem dos testículos, né? A produção do hormônio, o principal hormônio do crescimento humano do homem, a testosterona. A testosterona, apesar de que já houve estudos, houve tentativas já desde a antiga Grécia, no sentido de comer, por exemplo, testículos do boi, considerando que isso poderia eventualmente levar o indivíduo a desenvolver mais músculos, tal, mas tudo isso era brincadeira de criança. Na realidade, os gregos e os predecessores, né, as pessoas que nos precederam, elas não tinham acesso a nenhuma fórmula mágica sintética para produzir músculos. Isso aconteceu só lá na frente, no início dos anos 60. Até então haviam muitas especulações, mas surgiram através de estudos científicos, médicos, o sintético, né, em 1930, mais exatamente, né? A primeira referência que se tem deles na literatura do esportiva nos Estados Unidos é quando Bob Hoffman, que era o diretor de uma revista famosa, antes do próprio Joe Weider, que era Strength and Health, né? Força e Saúde, ele recebeu uma carta que falava sobre a descoberta desse androgênico, esteroide, né? Mas ninguém ligou para isso. Mesmo a ciência não deu prosseguimento nessas pesquisas, porque consideraram uma coisa pouco importante para se conseguir algum resultado em benefício à saúde das pessoas, né? Principalmente pessoas debilitadas. Mais para frente, nos anos 40, 50, aí começou a haver um interesse maior. E há algumas especulações aí, não temos certeza, se tem certeza, de que já foi usado pelos soldados alemães, né, na Segunda Guerra Mundial. E até que o médico de Hitler aplicava testosterona no Hitler para sarar algumas doenças que ele tinha
já na época. E foi também utilizado para pessoas queimadas, pessoas com câncer. Mais recentemente, uma aplicação do esteroide anabolizante foi os acometidos por AIDS, né? Porque ele tem o potencial de aumentar a massa muscular, né? Massa magra, a força e outros aspectos do condicionamento físico. Muitas vezes se exagera também na possibilidade de resultado vindo através do uso de esteroides anabolizantes. Então, só em 1958 foi lançado no mercado americano o Dianabol. O Dianabol era em comprimidos, né? E era chamado na época, aqui no Brasil, quando eu iniciei o treinamento, de uma tal vitamina americana. E como tal, muitos usaram. Eu mesmo, inclusive, usei. No começo dos anos 60, final de 1958, a gente tomava como sendo uma vitamina americana, que era o Dianabol. Só que a gente tomava doses medicinais, não dava diferença alguma. Inclusive, houve pesquisas nessa época, nos anos 60, 70, até 80, que documentavam que tomar anabolizantes sintéticos, né? Esteroides, não faria efeito importante algum. Muitos grandes atletas chegaram a usar e desistiram também de usar porque não tinha efeito. Mas por quê? Porque se tomava doses medicinais, né? Doses terapêuticas. Agora imaginem, um cara jovem, forte, né? Saudável, né? Treinando forte, se alimentando bem, dormindo, repousando bem, né? Treinando pesado, tá com a testosterona lá em cima, nas alturas. Então, colocar um pouquinho mais não vai dar nenhuma diferença. E por essa razão eles foram desacreditados até os anos 60, 70, né? Até o espanhol falou há pouco que quando ele começou com a academia foi muito criticado e tal, mas naquela época ainda os esteroides não eram tão populares como ficaram depois disso. Então é bom conceituar essa questão. Tomar pouco não vai adiantar nada, se você é jovem e forte. Pode adiantar em idosos, né? Em pessoas que já têm uma produção de testosterona e os outros hormônios do crescimento, como o GH, bastante diminuídos. Pode, então, sim, melhorar, mas há controvérsias nesse sentido também. Eugênio, hoje que ocorre muito na minha academia, por exemplo, hoje há alunos novos. Ele entra com a finalidade estética, né? Não, a maioria entra com finalidade estética e não pensa na saúde, né? Enfim, a pessoa já entra com um conceito um conceito muito forte sobre o anabolizante, né? Então ele esquece, às vezes, de dar chance ao corpo dele de fazer um bom treinamento, uma boa alimentação, descanso, ter uma orientação, dar um tempo para ele mesmo. Então ele já começa, ele já pesca, ele já pergunta sobre o anabolizante. Então, logicamente, a indicação é para procurar um profissional da saúde, ou seja, um médico, né? Eu gostaria que você falasse a esse respeito, Eugênio. Bom, esse problema não é só na sua academia, né? Não é só com você. Na realidade, a maior preocupação dos órgãos de saúde nos Estados Unidos e outros países é com os jovens, idade média de 25 anos, que usam os esteroides anabolizantes com o objetivo de melhorar a sua aparência física, né? A sua composição corporal. E não treinam. E estes usuários são em um número muito maior do que os esportistas, do que os atletas que fazem uso para melhorar a sua performance. Então essa é a grande preocupação da FDA, né? Que é a Anvisa americana,
principalmente, e nos Estados Unidos existem campanhas muito fortes no sentido de que não se faça uso desse medicamento, podemos dizer assim, é um medicamento, ele existe como medicamento, mas a aplicação dele na medicina é muito pouca, inclusive dos anos 80 para cá, em função dos riscos, os médicos praticamente não recomendam mais, nem para aidéticos, nem para pessoas com câncer, nada, porque o efeito colateral é muito grave, né? E por essa razão, eles também foram proibidos no mercado, né? Você pode, existem países como os Estados Unidos, que você pode ser preso. Bom, aqui também, mas você pode ser preso se estiver transportando uma quantidade maior do que o permitido eventualmente para uso pessoal, o que não é mais comercializado nas farmácias como foi até há muitos anos passados. No Brasil também é proibido em função dos efeitos colaterais. E vamos lembrar que a maior parte dos usuários não são atletas, são não atletas. Numa academia, você tem aqueles que perguntam sobre, ou querem usar, etc. Nada contra, mas é uma minoria. A maioria não usa, né? A maioria não usa. Agora, quando a pessoa tende a querer desenvolver grandes massas musculares, força, etc., ou por estética, ou por competições, aí o uso do esteroide anabolizante começa a ter a sua importância nessa ação. Mas vamos lembrar que você consegue bons resultados, isso é observável todos os dias, desses mais de 60 anos da minha vida dentro do esporte, não só da musculação, de todos os outros esportes. Você consegue grandes performances sem o uso, basta ter potencial genético, né? Nós temos observado nesse tempo todo que muitas pessoas usaram grande quantidade por tempo prolongado e nunca passaram de físicos medíocres, né? E isso acontece hoje, basta observar. No entanto, alguns atletas com grande potencial genético, e essa é a diferença dos outros, têm resultados muito expressivos com o uso de esteroides. Então, como disse o espanhol, acertadamente, dê uma chance para você crescer naturalmente primeiro e ver qual é o seu potencial genético, né? Porque para conseguir um fisiquinho de praia ou de piscina, né? Aquele fisiquinho de verão, para usar uma roupinha mais justinha, uma camisetinha, um shorts, ir para a praia, por sua tanga e tal, não é necessário você tomar esteroide anabolizante, com certeza. Tem que treinar, né? Treinar, se alimentar bem, repousar bem. Aí você consegue fazer a síntese proteica naturalmente e consegue a secreção hormonal aumentada, tanto de testosterona como outros hormônios do crescimento do corpo. Eugênio, qual seria uma recomendação para atletas que queiram utilizar e com relação também à reposição hormonal?